A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 6 e versículo de número 19, que diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, muitas vezes ficamos tão preocupados em juntar, tão preocupados em ter, tão preocupados em comprar, que nós esquecemos do principal. Nós esquecemos de acumular tesouros nos céus. Aqui nesta terra, meu irmão e minha irmã, tudo é passageiro. Deus está falando com pessoas aqui já no início desse vídeo, dizendo para você: não se preocupe em acumular tesouros na terra, mas se preocupe em acumular tesouros no céu. Se preocupe em fazer a vontade do Pai. Se preocupe em agradar o coração de Deus. Não se preocupe com as coisas terrenas. Muitas vezes estamos tão sufocados em ter, em comprar, em, plantar, em realmente fazer o máximo, que esquecemos de fazer para o reino de Deus. Só ficamos plantando nesta terra, fazendo nesta terra, trabalhando, e o Senhor está dizendo através desta palavra: coloque o seu coração no tesouro que há nos céus. Prepare um tesouro para você na morada eterna, porque aqui nesta terra tudo passa. Já comece esse vídeo declarando comigo: eu vou acumular tesouros nos céus. Eu vou acumular tesouros nos céus. Irmãos, não é pecado a gente ter, a gente comprar, a gente conquistar. É muito bom. Só que o nosso coração não pode estar nisso. O nosso coração, ele não pode estar cheio das coisas deste mundo, de afazeres, a ponto da gente se preocupar mais com obter aqui nesta terra, mais com comprar aqui nesta terra, mais com fazer aqui nesta terra, do que a acumularmos tesouros no reino dos céus. O Senhor está chamando pessoas aqui a terem vigilância, a cuidarem do seu coração, a não ficar se preocupando tanto em ter e em fazer nesta terra. Muitas vezes, irmãos, nós estamos tão concentrados em ter, em fazer, em comprar, que esquecemos do principal. Nós esquecemos que tudo passa. Aqui nesta terra, se a gente acumular tesouros, a Bíblia vai nos dizer que a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Mas aquilo que a gente, irmãos, acumula nos céus, que a gente ajunta, os tesouros que a gente ajunta nos céus, ninguém pode roubar. Nenhuma traça pode destruir. O Senhor diz para você: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Se você colocar Deus em primeiro lugar, não deixe as conquistas em primeiro lugar. Não deixe os afazeres diários em primeiro lugar. Mas a partir de hoje, coloque no seu coração de primeiramente agradar a Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, que não vivem para conquistar. Tem muitas pessoas que não aproveitam para ter. Tem muitas pessoas que não se alegram com a família, que não faz, o seu melhor com os seus, porque está juntando, porque está querendo obter. E existe até uma parábola que Jesus contou aqui no livro de Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 13 em diante. E esta parábola, ela se encaixa perfeitamente no que a palavra que eu acabei de ler para vocês diz, que nós não devemos acumular tesouros nessa terra. Declare comigo: o meu tesouro não está nessa terra.
O meu tesouro não está nesta terra. Talvez você entrou aqui tão preocupado em comprar, em ter. Nós vivemos, irmãos, em um mundo que as pessoas são tão consumistas que muitos esquecem do principal. A maioria hoje está esquecendo da salvação, esquecendo daquilo que Deus chamou ele, chamou ela para ser, para fazer, porque estão preocupados em comprar, em obter, em fazer, e esquecendo que tudo nessa vida vai passar, mas a nossa salvação é eterna. Declare comigo: tudo passa nessa vida, mas a minha salvação é eterna. É para você não esquecer. Tudo passa nesta vida, mas a minha salvação é eterna. Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 13 ao 21, vai nos dizer assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. É o que Jesus fala, quem está dizendo isso é Jesus. Versículo de número 16. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pediram a tua alma, e o que é que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aqui nós vemos Jesus contando uma parábola, porque um homem que estava ali juntamente com os que estavam na multidão pediu para que Jesus ele viesse a ordenar que o irmão dele repartisse os bens com ele, repartisse a herança. E Jesus mostrou aqui que nós não precisamos estar ligados o tempo inteiro com aquilo que é material, mas nós devemos nos preocupar com o espiritual. Olhe para esta parábola. O homem já era rico, tinha muita coisa para colher. Ele disse: não, vou destruir tudo que eu tenho, todos os meus celeiros, e vou fazer novo, para que eu possa recolher mais ainda, para que eu possa obter mais, e depois disso a minha alma vai descansar. Só que Deus já sabia que tinham pedido a alma daquele homem naquela mesma noite, ou seja, que não ia dar tempo dele viver, que não ia dar tempo dele usufruir como ele estava achando. Viva! Deus te trouxe aqui para te dar um chacoalhão. Viva o hoje, porque você não sabe como vai ser o seu amanhã. Não seja uma pessoa avarenta que só pensa em juntar, em ter. Por quê? Daqui a pouco morre, tudo fica aí, irmãos. Não é pecado a gente ter, mas é pecado a gente colocar isso acima de tudo. Tem muitas pessoas que deixam de passear com a família. Tem muitas pessoas que deixam de comer bem. Tem muitas pessoas que deixam de se vestir bem porque elas querem juntar. Tem muitas pessoas, irmãos, que não ajudam o próximo porque quer juntar. Juntar para quê? Tem pessoas que a vida é uma avareza, a pessoa avarenta. E o Senhor está falando contigo através dessa palavra: não acumule tesouros nessa terra, mas se preocupe, meu irmão e minha irmã, em ter tesouros lá no céu. Se preocupe em você olhar e dizer: a minha salvação está garantida. O que eu tenho aqui, meu irmão e minha irmã, o que a gente possui nesta terra é acréscimo. O Senhor acrescenta na vida daqueles que confiam nele. Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes, mas não coloque no seu coração o ter, o comprar acima de tudo. Se cuide.
Seja feliz. Viva o hoje. Coma bem, vista bem. Viva! Olha este homem da parábola que Jesus contou. Este homem queria juntar para depois ele descansar, para depois ele comer, beber e se alegrar. Só que Deus disse que ele era louco porque naquela noite pediram a alma dele. Ou seja, não tinha jeito, ele ia morrer naquela noite. E o que ele ia levar? O enfado de trabalhar muito e não ter nada. Porque tem muita gente, irmãos, que trabalha e pensa que é rico, mas não é. Rico nós somos quando somos cheios da presença do Senhor. Ricos nós somos quando valorizamos a nossa família. Ricos nós somos quando valorizamos o hoje. Porque tem muita gente se importando com o amanhã sem saber como é que ele vai ser. Vivo hoje. Vivo agora, porque o amanhã só pertence a Deus. Mateus, capítulo de número 6. E versículo de número 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Viva o hoje. Viva o agora. Seja feliz, ame. Cumpre se for preciso. Mas não deixe de viver. Não deixe de viver para ter. Eu conheci pessoas que foram assim. Somente juntando, tendo, mas não viveram. E através dessa palavra, os céus está dizendo: viva! Viva, porque o amanhã só pertence ao teu Pai. Hoje Ele está te dando a dádiva da vida. Ele te permitiu se levantar. Ele te permitiu ter a sua família perto. Aproveite. Aproveite os dias, aproveite os momentos, porque tem momentos, irmãos, que não voltam. O Senhor está hoje chacoalhando pessoas aqui, dizendo: viva! Muitas vezes estamos tão ansiosos com o amanhã, e se a gente não tiver cuidado, isso acaba atingindo a gente mesmo. A gente só fica pensando em juntar, em ter, em comprar, e acabamos esquecendo de valorizar a vida, o principal. Nesta parábola que Jesus contou aqui, deixa claro. Este homem ia morrer e ele não tinha aproveitado a vida, porque ele queria juntar mais. Versículo de número 18, capítulo de número 12 de Lucas e versículo 18. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruí-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Eu vou juntar bastante. Depois que eu juntar bastante, olha o pensamento deste homem. Aí eu descanso, aí eu como, eu bebo e eu me alegro. Só que o próprio Deus já sabia o que ia acontecer com ele. O próprio Deus sabia que naquela mesma noite pediram a alma dele, então ele não estava preparado. Se prepare, minha irmã. Se prepare, sabe para quê? Para você ir morar na glória. A nossa preocupação precisa ser essa. Porque o restante Deus cuida. O restante Deus faz. A gente trabalha, a gente conquista, mas viva o hoje. Viva o agora. Porque tem oportunidades que não voltam. A vida deste homem não voltaria e ele não ia aproveitar nada. Declare comigo: eu vou aproveitar a vida que Deus me deu. Eu vou aproveitar a vida que Deus me deu. Aproveite a vida que você tem hoje para buscar a face do Senhor. Aproveite a vida que você tem hoje para se alegrar na presença do Senhor. Não é pecado, não. Cristão, irmãos, pode se alegrar. Você vai observar que Davi se alegrava, que Miriam se alegrava, que Moisés cantou, eles se alegravam, irmãos. Tem muitas pessoas que pensam que ser cristão é não poder se alegrar, é viver no deserto, no luto, na tristeza, na angústia sempre. Não é. Nós vivemos também momentos de alegria. E Deus está dizendo para pessoas aqui: viva mais, isso aqui é uma resposta. Viva o hoje, pare de se preocupar com o seu amanhã. Deus está cuidando de tudo. Deus não está falando para você viver uma vida desregrada de qualquer jeito, não. Mas Ele está falando para você viver, porque você não está vivendo. Não é para todo mundo aqui, mas tem pessoas que bem sabem do que Deus está falando. Compra uma roupa, tem às vezes vontade, mas não, eu vou juntar. E aí não sabe nem por que está juntando. Juntando por quê? Porque eu tenho que juntar para quê? Para quê?
Tem pessoas que juntam, irmãos, um período da vida que é normal você se abster de algumas coisas para você conquistar. Não, eu quero conquistar uma casa, eu tenho um objetivo, pronto, tudo bem. Eu tenho o objetivo, né, de ter um fundo, uma reserva, tudo bem. Mas tem muita gente, irmãos, que não vive porque só pensa em juntar. Tem muita gente que não vive porque é avarenta e nem percebe. E aí fica juntando, e aí resumindo, não vive, morre, tudo fica aí, e quando as pessoas que herdam, pegam, muitas vezes acabam com tudo. Muitas vezes não valorizam. Então valorize você o que Deus lhe deu, valorize seu emprego, mas valorize em primeiro lugar a presença de Deus. Valorize o que você tem, o que você possui, mas em primeiro lugar que o seu tesouro esteja nos céus. Que você lembre, isso aqui vai passar. Eu conquistei uma casa, é bom conquistar uma casa. Eu conquistei um carro, é bom conquistar um carro. Eu conquistei essa empresa, é bom conquistar essa empresa. Mas o mais importante é a minha salvação. Para quando Ribiando Orabacantará chegar o meu tempo, eu saber para onde eu vou. Eu ter a convicção de que meu nome está escrito no livro da vida. O Senhor está chamando pessoas aqui, irmãos, de uma maneira tão clara. E falando contigo, viva o hoje. Que o teu tesouro, o teu coração, ele esteja nos céus. Que o teu tesouro esteja lá. Que você não se preocupe com hoje. Mas viva o dia que Deus lhe entregou. Não se preocupe com amanhã. Na verdade, o Senhor diz aqui em Mateus 6:25: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Quem diz isso é Jesus, irmão. Não é Mandéboni, não. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra, é Jesus que está falando para você. Para você não se inquietar, para você não andar ansioso, para você não ficar acumulando bens para que sem viver. Viva! Seja feliz com a sua família, passeie. É isso mesmo, não se prive das coisas. Se você tem um objetivo, tudo bem, mas se você não tem um objetivo, vai viver. Tem muita gente que se aposentou e não vive. Vai viver, vai passear, vai buscar a presença de Deus. Vai se alegrar com hoje, entregue tudo nas mãos de Deus, porque Deus está cuidando de tudo. Declare comigo, eu vou viver, porque Deus está cuidando de tudo. Eu vou viver, porque Deus está cuidando de tudo. Viva hoje, porque o amanhã só pertence a Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por este alerta. Essa palavra é um alerta, essa palavra é um diálogo de Deus para conosco. Amém? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra, te agradecer, Pai, porque tu és um Deus que fala, que confirma e que testifica de maneira linda, clara. O Senhor está falando com pessoas aqui e dizendo, viva hoje, aproveite a sua família, aproveite os seus dias, aproveite a sua saúde, aproveite o tempo que você tem hoje para buscar ao Senhor, faça a sua parte, porque Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Coloque o teu coração, Harabacantarai, nos céus. Coloque o teu coração no Deus que você serve, porque Ele vai cuidar de tudo. Pai, que o Senhor possa estar em primeiro lugar na nossa vida. Nos ajude, porque muitas vezes estamos tão ansiosos. Muitas vezes, Pai, estamos pensando em adquirir, em fazer tantas coisas, quando o Senhor quer que a gente viva hoje, quando o Senhor quer que a gente somente confie em Ti, porque o Senhor está cuidando de tudo. Pai, nós não queremos nos assemelhar aos gentios que ficam buscando, procurando, meu Deus amado, ter um refúgio, ter uma certeza, uma convicção do amanhã. A nossa convicção, nosso refúgio, a nossa certeza está no Senhor. Não está naquilo que nós possuímos, que a gente tem, Pai, mas está na certeza e na convicção da nossa salvação. Pai, obrigada por esta palavra, obrigada por nos alertar. Senhor, tira toda a ansiedade do coração daqueles que estão inquietos, que estão preocupados com o amanhã, que eles entendam que o Senhor cuida de todas as coisas, que eles possam valorizar a salvação, valorizar o hoje, Ribiando Orabacantarai, porque o Senhor está cuidando de tudo. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Pai, fechar a sepultura e desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados e as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor,
Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido, Pai, de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que o teu povo entenda que aguardar no Senhor não é perca de tempo, confiar no Senhor é ter a convicção de que o Senhor está cuidando de tudo. Pai, que a gente não venha se assemelhar aos gentios, mas que a gente venha buscar em primeiro lugar o teu reino e a sua justiça, crendo que as demais coisas nos serão acrescentadas e que o Senhor está cuidando de tudo. Tira toda a avareza do nosso coração, toda a ansiedade, tudo que não provém de ti, em nome de Jesus. Amém. Deus está cuidando de todas as coisas. Tão somente confie, tão somente aguarde em Deus. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, que você vai ver as demais coisas te sendo acrescentada. Viva o hoje, porque o amanhã só pertence a Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.